Alô, 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 já estou começando aqui, ajeitando as coisas para a gente começar a falar sobre autoestima. Já vamos começar, pessoal, já estou respondendo as mensagens aqui que estão chegando. É um prazer imenso estar aqui. Eu acho que as pessoas que me acompanham sabem que eu montei um grupo, né, no WhatsApp, que era um grupo logo no começo dessa epidemia, que era um grupo para trabalhar já algumas questões de ansiedade e tudo mais. Então, no começo, eu postei alguns vídeos e coloquei relaxamentos e tudo mais. Depois, eu dei um tempo. Dei um tempo por dois motivos, né? Primeiro motivo, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo, né? Tem muita, as pessoas estão com muito informações assim sendo dadas. Eu também tive uma série de trabalhos a serem feitos, a serem realizados aqui, trabalhos de aula, eu estou fazendo uma pós, então isso também tomou um tempo bastante grande assim agora no final. E eu estou vendo também uma forma de colocar esses vídeos e gravar esses vídeos, né? Então, e para mim é mais fácil eu estar falando ao vivo do que eu estar gravando em casa sozinho. Eu preciso de ter um contato com as pessoas, né? Então, eu gosto muito desse processo do YouTube, que deixa gravado, e eu também vou fazer outro trabalho no Zoom, que aí no Zoom eu vejo o rosto das pessoas. Eu acho que é bem legal de estarmos falando isso, né? Então, eu vou dar um abração para todo mundo que está me ouvindo, Ana Marisa, né? Tá? Dá um oi grande aí. E a gente já vai começar a falar sobre autoestima. Então, existem alguns temas que, para mim, são muito importantes de serem falados, de serem comunicados, né? Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, sabe? Estamos sim, a Rosana. A gente tem muitas coisas que são muito importantes para a gente. Uma é a questão da ansiedade, né? Como eu sempre falo, a ansiedade é o medo do futuro, o medo do amanhã. E nós estamos passando por um momento, como todo mundo já sabe, único das nossas vidas e que vai marcar profundamente a nossa geração, todas essas gerações, né? Nós vamos ver disso no futuro, que nós estivemos num tempo em que a Terra realmente parou, né? E isso é bem importante, vai ser bem importante para a nossa vida. Mas, como todo mundo já sabe, mais ou menos como lidar com a ansiedade, né? A ansiedade tem várias formas de transformá-la, de transformar ela em ação, de respirarmos e tudo mais. Eu resolvi falar dessa vez sobre autoestima. Porque a autoestima, eu sempre falo isso, a autoestima é uma espécie de sistema imunológico da nossa mente, né? O que é ter autoestima? Hoje a gente vê muitas coisas, né? As pessoas falam assim, eu fui no salão, ajeitei meu cabelo para melhorar minha autoestima. Ou eu fui fazer minha unha para melhorar a autoestima, ou eu fui correr para melhorar minha autoestima. Na verdade, tudo isso faz parte da autoestima, mas a autoestima não é isso, não é eu olhar para o espelho e gostar do que eu vejo, né? É olhar para mim e valorizar quem eu sou. A autoestima vem de um processo profundo de valorização, de autovalorização. Então, vamos tentar entender como é que esse processo se faz na gente e vamos levar isso daí para que a gente possa entender como nós podemos trabalhar com a gente em relação à nossa autoestima, né? E até medir como é a nossa autoestima. Eu acho que hoje nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas tem autoestima baixa. Tem pessoas que se dizem com autoestima alta, elevada, e na verdade elas não têm. Existem pessoas que eu conheço, pessoas que são arrogantes, né, e se dizem com autoestima elevada. E que, na verdade, essa arrogância é um sinal de uma autoestima baixa. Porque a pessoa que tem autoestima boa, ela não precisa ser arrogante. Ela não se arroga que eu sou melhor do que as outras pessoas. Ela sabe que nós somos todos iguais. A pessoa com autoestima boa, ela normalmente vai buscar a paz. Ela vai buscar, de certa forma, ela ficar em paz e levar a paz para as outras pessoas. Isso são efeitos da autoestima. Então,
A autoestima, ela começa, né, nesse desenvolvimento nosso, ela começa na nossa criação. Então, aquilo que os adultos falam que nós vamos ser, ou as mensagens que são mensagens subliminares do adulto, ou seja, aquelas mensagens que não são ditas, mas que nós vemos, como eles funcionam, como minha família vai funcionar, como minha família lida em relação ao outro. Tudo isso vai ser um aprendizado da minha autoestima. E também as coisas que vão falar de mim, né? Então, se a minha família, e no início, estou falando da criança, a criança percebe que a minha família é muito crítica, que eu tenho que ser perfeito o tempo todo, que eu tenho tudo que eu tenho que fazer com perfeição, ou que a crítica é tão grande é, para mim, né, ou para todo mundo é, que pertence à família, eu vou já achar desde pequeno que tudo que eu faço não é muito bom, ou que tudo tem que ter um nível de perfeição gigantesco para que eu possa me sentir bem. Né? E como a perfeição não existe, e nós nunca vamos alcançar um nível de perfeição, né, nós começamos a nos frustrar bastante. Quando a criança ela é valorizada naquilo que ela faz certo, né, e ela é corrigida com pontos a melhorar naquilo que ela faz que ainda não está legal, que ela está em processo de aprendizagem, nós começamos a trabalhar a autoestima da criança, porque sabemos também que ela consegue ver que foi feita uma coisa legal. Né? Ela consegue se sentir mais segura das coisas que ela produz. Né? Então, quando nós começamos a olhar para as crianças e ensinarmos a criança, né, que a frustração faz parte, que o erro normalmente não é dela, né, é das coisas que ela está aprendendo, e que mesmo os comportamentos dela, esses precisam ser mudados, mas ela não, né, que eu posso amar a criança e não gostar do comportamento dela, assim como eu posso amar uma pessoa e não gostar do comportamento dela, né? Então, quando eu vou ensinando isso para a criança vai formando uma autoestima melhor, porque ela sabe que ela tem meios de melhorar aquele comportamento e quando nós somos crianças, nós tentamos melhorar esse comportamento para os nossos pais, porque nós temos medo de perder o contato, de perder que nossos pais deixem de gostar da gente, né? Nós temos medo desse afeto, da perda do afeto. Então, quando nós perdemos, nós tentamos fazer algo para os nossos pais gostarem da gente, para que a gente não perca eles. A criança tem uma fantasia de abandono, né? Muitas crianças têm isso. A fantasia é que eu posso ser abandonado ou deixado de lado. Para muitas crianças, isso entra como uma fantasia tão forte que elas se sentem abandonadas, e muitos adultos abandonam mesmo, né? Abandonam-se afetivamente, tá? Não é falta de presença física, mas afetivamente abandonam. A criança se sente abandonada. Mas, se ela se sente manipulada dentro de casa, o que é a manipulação? Eu gosto de você, né? E faço só coisa quando você faz as coisas que eu quero que você faça. Eu só elogio as coisas que eu quero que você faça, né? Isso é uma forma de manipulação. Essas formas de manipulações são várias, tá? São diversas, né? Eu estou falando uma comum em criança. A criança aprende que muitas coisas que ela faz, tá? Ela vai ter um olhar do adulto de aprovação, ou não daquilo. Então, vamos pensar uma criança bem pequenininha, ela olha o adulto como gigantes, e gigantes que não erram. Né? Esse gigante fala que vai cair uma coisa, e se a criança pegar e cai de verdade. Né? Se a criança vai cair, vai se machucar, e muitas vezes ela cai e se machuca. Então, aquilo reafirma que esses gigantes, que são os pais e adultos, né, eles sabem tudo. Então, se essa pessoa chega para uma criança e fala que essa criança vai ser vagabunda, ela é toda errada, que ela só faz droga, que ela não faz nada certo, aquilo vai registrando na criança, com padrões e programas que ela vai levar durante toda a vida. Conforme vai crescendo, né, a criança chega na escola e, mais uma vez, esses modelos eles vão se estabelecer nessas escolas ou eles vão ser negados na escola. Ou seja, eu posso chegar na escola e muitos dos meus comportamentos eles vão ser conflitados e mostrados junto com o comportamento das outras crianças que vêm de famílias com criações completamente diferentes. Né? E ali vai ter muita competição.
né? Então, esses padrões críticos, os padrões que estão elaborados na criança, eles vão se colocar de uma maneira muito clara na escola. Por isso que a escola, principalmente os primeiros anos da escola da criança, ele é primordial da criação da autoestima da criança. A gente vê que muitas pessoas têm traumas de escola, porque eles receberam apelido, passaram por bullying, e isso marca a vida inteira da criança. A criança, ela projeta, o que ela projeta em relação aos pais, quando ela cresce um pouco mais, ela vai projetar em relação aos amigos. Ela também não quer perder a atenção e o afeto dos amigos. Então, ela acaba seguindo mais ou menos as pessoas que têm mais valorização nessa escola, as pessoas que têm mais valorização, ela vai seguir para com comportamentos iguais, né? E como a escola, hoje a maioria das escolas, elas criam a criança no nível de competição, de quem é melhor, de quem tira a melhor nota, de quem que faz o melhor, sabe? Isso vai criando para muitas crianças uma forma de desistir antes de tentar. Se ela já vem de casa com uma autoestima baixa, muitas vezes na escola, essa autoestima pode ficar mais baixa ainda, ou confirmar aquilo que lá atrás eu tenho como mensagem. Então, tudo isso vai criando na gente como nós vamos nos ver. Então, é o seguinte, né? Passando um pouco melhor para tudo isso. Nós não, quando nós nascemos e nós crescemos na família, nós não sabemos quem nós somos. Os outros vão dizer quem nós somos. E na adolescência, nós vamos confirmar isso ou negar aquilo que falaram que eu sou. Né? Então, eu vou, muitas vezes na adolescência, quando justamente a energia para de focar os pais e começa a focar muito mais no social e nas pessoas, aquilo vai confirmar ou não tudo o que falaram de mim. E mais tarde, que eu vou tentar construir uma imagem minha. E olha só, quando nós estamos numa fase adulta, né, nós achamos que nós nos conhecemos. Mas, na verdade, quem somos nós ali dentro? Como que nós nos vemos de verdade? Nós temos um resquício de tudo que falaram para a gente e todas as nossas crenças daquilo que falaram para a gente. Então, às vezes, a nossa autoestima, quando nós estamos adultos, ela fica muito baixa. E aí, ela pode ter vários sintomas. Lembra que eu falei no começo sobre arrogante, de pessoas que falam que têm autoestima boa e, na verdade, são muito arrogantes? Né? Como que isso faz? Se eu tenho autoestima muito baixa, né, ou seja, eu não valorizo o que eu faço, imediatamente eu valorizo demais o que os outros pensam e falam de mim. Então, minha imagem, né, perante o mundo, eu olho o mundo como se fosse vários juízes me julgando o tempo todo. E aí eu tenho medo desse julgamento. Então, eu vou andar como eu acho que eles querem que eu ande, eu vou fazer o que eu acho que eles querem que faça, eu vou ser a pessoa que eu acho que o mundo quer que eu seja, né? Mesmo que isso, às vezes, me traga algum tipo de sofrimento. Eu começo a ter olhar muito mais para as pessoas, de modo geral, como se elas fossem empoderadas e corretas e eu errado. Então, nesse processo da fase adulta, nós jogamos esse poder também para as pessoas que nós amamos. Porque quando nós começamos a gostar de alguém, é como se nós projetássemos lá aquela criança que jogou o primeiro amor para o pai e para a mãe. Então a gente joga para a pessoa amada, né? Então essa pessoa, se a minha autoestima estiver muito baixa ou baixa, essa pessoa vai ter um valor gigantesco. E mais uma vez eu posso repetir o medo do abandono. Então, eu posso criar na pessoa um poder, né, muito grande, e eu gero ao mesmo tempo um medo muito grande da pessoa sentir ou achar que eu não sou bom o suficiente. Então, isso é uma das origens do ciúme, né? O ciúme é um sinal de autoestima baixa. O ciúme não é amor, o ciúme é apego, né? Eu tenho medo que a pessoa me abandone. E aí eu crio os sentimentos de ciúme. E esse sentimento de ciúme pode ser de mais levezinho até os mais perigosos, e a gente vê assassinatos e coisas acontecendo por causa disso, né? A autoestima, ela quando começa a ficar muito baixa, nós vamos ver alguns sintomas nela.
né? Então, como eu falei, nós temos uma autoestima que ela flutua, entende? Ela flutua muito, nós somos animais sociáveis, então nós flutuamos muito com a sociedade. Então, se a minha autoestima está mais baixa, né? Quanto mais baixa estiver a minha autoestima, mais poder as pessoas têm fora, e a opinião das pessoas e o jeito como as pessoas fazem e agem vão ter poder sobre mim de uma maneira muito grande, né? Então, nós temos medos desde vizinhos, que não tem nada a ver com a gente, até a opinião dos outros, né? O que os outros pensam de mim, se riram de mim, tudo isso vai me afetar de uma maneira gigantesca, diferente de uma pessoa que tem autoestima boa, que muitas vezes não vai ligar. Quando a autoestima ela vai baixando, e ela pode estar baixa para uma série de situações. Então, por exemplo, eu posso perder uma pessoa, perder um relacionamento, e sentir que eu estou com a autoestima baixa, me sentir fracassado com a minha autoestima, né? E se eu sinto isso, né, eu vou ficar mal e vou ter toda uma visão de mundo diferenciada, porque eu estou mal, né? Então, a autoestima, vou colocar ela como uma energia que eu tenho, uma energia de empoderamento que eu tenho. Se ela está baixa, né, pelas ideias que eu tenho em relação a mim mesmo, que eu sou um fracasso, que eu sou fracassado, que nada anda certo na minha vida, que vem tudo, né, de pensamentos negativos, quando ela baixa, a minha mente, para poder produzir energia, ela vai buscar no que eu chamo no volume morto da mente. Ou seja, ela vai tentar criar energia através do volume morto da mente. No volume morto da mente, nós temos 4 emoções e sentimentos principais, principalmente emoções, né? Que eu sempre falo, que é o medo, a raiva, a culpa e a tristeza. A mente, quando a autoestima vai baixando, nós vamos acessando mais fortemente esses sentimentos. Então, nós podemos criar muita culpa, nós podemos criar muita raiva, podemos criar muito medo e podemos criar muita tristeza quando ela está baixa. Por que a mente cria isso? Para ela produzir energia. Então, eu falo que é volume morto, porque quando nós tivemos uma seca muito grande uns anos atrás, a água que era captada era do volume morto da represa. Ou seja, em cima a água estava limpa. Aquilo que decantava ia ficando no fundo da água, né? E essa sujeira que ficava no fundo da água não era utilizada, ela ali ficava parada para decantar. Quando a água estava muito baixa, né, as tubulações começavam a captar essa água suja. E essa água suja tinha que ser limpa, 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 limpa para poder chegar ao consumo humano. E essa água daqui não, né? A nossa mente faz a mesma coisa. Quando a nossa autoestima como energia, ela começa a baixar, e quanto mais ela baixa, mais nós vamos pegar no volume morto da mente. E o volume morto da nossa mente, ele tem nossos fantasmas, né? Os nossos medos infantis, tudo aquilo que foi criado, ele está armazenado lá. É como se nós abríssemos esse armário de coisas ruins, estamos revisitando aquilo com uma visão para o adulto. Então, se eu tenho medo do abandono, no adulto, eu posso morrer de medo por exemplo, de morrer, de ser castigado, e aí vem da culpa, de que eu sou um fracasso, e mais. A minha mente, ela pode gerar que aquilo que está acontecendo de ruim comigo hoje, tá? Aquilo vai ser para sempre assim. Ela dá uma distorção temporal. Então, quando nós sofremos, nós achamos que nosso sofrimento vai ser para sempre. A gente não percebe que nós passamos por situações ruins e boas da vida o tempo todo, né? Se hoje está ruim, amanhã vai melhorar. E se amanhã estiver muito bom, daqui a pouco pode ter uma baixa, né? Nada fica constante. Ou melhor, só tem uma coisa que fica constante, é a morte. Aí ali a linha fica horizontal. O resto, temos ondas, né? Ondas de bem-estar e ondas de estarmos no mal-estar. Então, quando nós nos trabalhamos, nós equilibramos um pouco mais essas ondas. Nós sabemos que existe uma diferença entre a vida e situações de vida. Né? Situações de vida é tudo que é aquilo externo a mim. A vida é aquilo que está dentro de mim. Elas são diferentes. Né? Então, a autoestima, eu falei do ciúme. Das situações que mais você mostra que a autoestima baixa é o ciúme. Né? O ciúme eu demonstro, né,
para as pessoas ou das coisas que eu tenho ciúme, que eu tenho muito medo de perder e que eu tenho quase a certeza que eu vou perder. O ciúme ele vem disso. Então eu quero e tento fazer com que eu tento com que a pessoa, eu tento prender a pessoa ou a situação para que a pessoa não conheça ninguém melhor que eu. Na verdade, eu tenho medo que a pessoa seja feliz com uma outra pessoa. E isso gera o ciúme. Então, o ciúme, ele pode vir desde de ser porque minha autoestima está muito baixa, ou então eu aprendi a ser assim. Existem famílias que são ciumentas, e as pessoas muitas vezes consideram o ciúme como algo legal. Eu já ouvi de casais, por exemplo, ou de pessoas que sentiam falta de sentir ciúminho, porque achava que o avesso do ciúme era indiferença. E na verdade não é. Né? Ciúme é um bolor. Né? Eu chamo de ciúme o bolor do amor. E ele está muito ligado. Uma pessoa ciumenta, um homem ciumento, uma mulher ciumenta, ela tem autoestima baixa. Assim como uma pessoa arrogante, ela tem autoestima baixa. Por quê? Porque a mente, quando a autoestima está muito baixa, ela cria um mecanismo de defesa em algumas pessoas. E nesse mecanismo de defesa, para contrabalancear, eu aumento o meu nível de importância artificialmente. Então, eu me acho melhor do que as pessoas. Eu me acho que eu sou muito importante, eu acho que as pessoas, quando eu estou com isso, normalmente eu desfaço das pessoas. Um sinal de autoestima baixa é isso, quando eu desfaço dos outros. Então, eu tento diminuir as conquistas das pessoas, eu tento achar com que as pessoas não estejam no nível, eu tenho que falar para as pessoas e colocá-las ela num nível mais baixo do que eu acho que eu estou. Então, eu posso sentir, por exemplo, eu posso desfazer e desqualificar pessoas e coisas ao meu lado. Né? E eu, muitas vezes, nisso que está a base da crítica. Né? Existe uma crítica que é uma crítica de pontos a melhorar. Eu sempre troco a palavra crítica por pontos a melhorar. Né? Pontos a melhorar todo mundo tem. Todos nós temos e vamos ter a vida inteira. Né? Agora, a crítica, ela muitas vezes, ela tem esse caráter de maldade dentro dela. Porque eu quero diminuir, porque eu não suporto a alegria dos outros. Uma coisa que me chama muita atenção é que, às vezes, eu já trabalhei com mulheres grávidas no SUS, e uma das coisas que me chamava a atenção era quando estavam reunidos várias mulheres grávidas e tivesse uma mulher muito feliz, quantas histórias de terror contavam para aquela mulher na fila, dizendo que ela ia morrer de dor, que ia isso, se o bebê ia morrer, coisas assim horríveis, contavam para aquela mulher. E eu sempre me perguntava por que a felicidade daquela mulher atingia tanto aquelas pessoas. Né? Se nós pararmos para pensar, a gente pode encher de exemplos disso. Né? Às vezes nós estamos felizes e no momento que nós estamos bem felizes, a gente, muitas vezes nós não podemos nem contar para os outros isso, porque as pessoas podem achar a nossa felicidade boba, achar que eu estou rindo hoje, choro amanhã, ou qualquer coisa que vale, ou mais, falar mal da gente lá fora. Né? A autoestima, voltando ao ponto, né, ela também funciona como uma espécie de proteção mental. Por quê? Porque se eu estou com a autoestima boa, né, e o que seria a autoestima boa? Eu estar sabendo exatamente o que é do outro, o que é meu. E eu saber que eu sou uma pessoa sempre pronta para evoluir, para crescer e para aprender. Né? Então, eu sei que tudo que eu posso saber ainda é pouco perante a complexidade do mundo. Isso está tudo bem. Então, isso me dá um caminho para eu poder evoluir e crescer bastante. Né? Quando eu sei disso, isso fica calmo em relação a mim, eu sei que os meus erros fazem parte da minha falta de visão de uma série de aprendizados que eu vou ter ainda na vida. Né? Então, é o meu processo. Se eu olho isso, né, e se alguém lá fora fala de mim, ou existe alguma situação externa, eu sei exatamente que aquilo pode me servir ou não, e se não me servir, isso é uma autoestima boa. Né? A autoestima me protege, na verdade, porque quando eu estou com ela baixa, esse acesso do mundo, ele vem de uma maneira muito pior, ele me invade o meu pensamento, invade a forma que eu sou. Então,
nós passamos agora, estamos passando por essa situação do bem velhinho, nós temos segurança que um dia vai vir uma felicidade plena, que vai ficar todo mundo bem o tempo todo, mas é uma crença, né? Nós não sabemos como vamos estar amanhã, nunca sabemos, né? E essa incerteza abala um pouco a gente, né? Quando nós estamos passando por uma situação de autoestima boa, eu consigo me proteger e falar, não, chega de notícia passar, então se tudo passa, isso vai passar, né? Nós podemos ficar tranquilos, esperar passar. Se ela está baixa, não, eu não consigo pensar assim. Eu começo a me colocar nas situações. Então, eu vejo uma situação ruim na televisão, começo a, a ficar com tanto medo daquilo e me coloco em cima disso, por causa da taquicardia que isso pode me dar, que a adrenalina vai causar isso, minha dor de cabeça, meus sentimentos, minhas doenças em cima disso, né? Porque meu sistema imunológico ele vai medir sabendo que tem um perigo lá fora, mesmo que esse perigo seja só imaginário. Então eu vou ficar tenso o tempo todo e vou ter todos aqueles sintomas de um estresse muito grande. E isso pode afetar, sim, o meu corpo, pode afetar minha mente, pode melhorarmos a nossa autoestima. Né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui de melhorar a autoestima. Né? Em primeiro lugar, é o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer bastante, né? Porque nós nascemos com a gente e nós vamos morrer com a gente. Né? Se no momento da nossa morte nós não vamos estar sozinhos, como as pessoas falam, morreu sozinho, não, morri comigo, né? E essa pessoa que eu quero que esteja comigo, meu amigo, e não meu pior inimigo, né? Quando nós temos autoestima, os nossos piores inimigos, né? O grande perseguidor da nossa vida somos nós mesmos. Nós criamos. Nós vamos ver com a vida que todas as coisas elas têm um sentido de acontecer. Então, eu quero estar muito bem comigo. Então, o autoconhecimento, em primeiro lugar. Segundo lugar, da própria vida. E coisas que eu não tenho acesso, né? Então, existe, eu não tenho acesso, né? E que, independente daquilo que nós pensamos, as esferas bem altas, né? A gente não tem acesso àquilo, entende? Então, nós sabemos que aquilo nós não podemos fazer algo em relação àquilo. O que nós podemos fazer é que somos nós mesmos. Nós podemos mudar para a gente, mudar nós mesmos. E engraçado, né? E essa é uma frase feita, mas que acontece muito, quando mudamos a nós mesmos, nós percebemos isso, aí nós corremos atrás do autoconhecimento, porque apta o mundo. Porque ela vai projetar coisas boas no mundo, né? E ela vai captar coisas boas no mundo. Se ela tiver bagunçado, e isso que nós vemos muitas situações aqui na nossa sociedade, das pessoas captando o pior do mundo. Ver só os espinhos. Né? Tem gente que olha para uma flor e se maravilha com o milagre de uma flor. Então, terceiro lugar, né? É a gente ter a certeza de que tudo passa. E que tudo no mundo é nosso mestre. Nada acontece com a gente por acaso. Nada é por acaso. Tá? Nossa vida, as situações que eu crio para mim mesmo, né? Eles estão ali para que eu possa aprender alguma coisa com isso. Então, quando eu abro mão, né? Isso é mais uma dica. Quando eu abro mão da felicidade, né? Isso é uma coisa até que o Zen budismo fala um pouco, né? Quando nós buscamos a felicidade, nós nunca achamos, porque a felicidade está na gente, né? Se eu não tentar ser feliz hoje, dificilmente eu serei feliz amanhã, porque eu não vou ter nem essa aprendizagem. Então, se eu abro mão da felicidade, da busca da felicidade, né, que a felicidade, se nós pararmos para pensar bem no fundo mesmo, ela é impossível, ela é inexistente. Porque o que é a felicidade? Felicidade é um ponto, né? E existem situações de momentos felizes na nossa vida, mas a felicidade é o reconhecimento de tudo que eu passo na vida. Se eu olho a vida como um milagre, a minha vida é feliz. Né? Se eu sei que eu sou o construtor da minha realidade, eu posso mudar esse construtor e fazer uma vida melhor para mim. A felicidade, ela tem picos, e é impossível, ou muito improvável, que uma pessoa consiga ser feliz e se manter no nível de felicidade. Né? Porque a felicidade é um pico. Né? E para isso precisa ter todo um aparato químico no meu corpo para perceber a felicidade. Quando eu mudo da busca da felicidade para a busca da paz, essa é possível. Porque a paz, ela tem a ver com o meu comportamento,
também aquilo que eu nego e deixo de usar ou fazer que possa tirar a minha paz, né? Muitas vezes a minha paz ela está diretamente ligada ao não que eu dou para a vida, para algumas situações ruins da vida, e o sim que eu dou para as situações boas da vida. Estar em paz consigo mesmo. Isso é uma meta que todos nós precisamos ter, uma meta grande, estarmos em paz. E a paz, ela é trabalhosa, ela não é fácil, principalmente num mundo tumultuado igual o nosso. Nós precisamos aprender muito a viver em paz, muito, muito. E viver em paz, estarmos em paz, é um processo grande, é um processo longo, mas é um processo possível. Então, podemos viver muito sobre a paz. E isso faz com que a nossa autoestima, como uma energia, ela entre na gente e ela aumente. Uma energia que aumenta a gente. Uma outra coisa que nós podemos fazer é anotarmos, né? Eu sempre falo muito de anotação, aquilo que me preocupa, aquilo que tira a minha paz, né? Aquilo que derruba a minha autoestima. E aí eu posso separar ali em quadradinhos. Primeiro quadradinho eu posso botar o que eu posso fazer em relação a isso. Então, a situação que me causa, eu posso botar, né, a situação, aquilo que me causa e o que eu posso fazer em relação a isso. Se não puder fazer nada, porque ela não depende de mim, sabe? Então, por exemplo, eu posso querer ali, eu quero ser amado, tá? Ser amado não depende só de mim, depende da outra pessoa, as outras pessoas querem me amar, né? E pode ser que as pessoas não queiram me amar. E isso está de boa, se eu parar para pensar, né? Ninguém é obrigado a me amar, né? Então, a partir do momento que eu sei disso, sabe, e eu tranquilizo em relação a isso, eu posso saber que tem pessoas que vão querer me amar pela que eu sou. E quanto melhor eu estiver, mais pessoas vão querer isso. Entende? Mas as pessoas não são obrigadas a me amar, né? Elas não são obrigadas a conviver, elas não são obrigadas a me amar, elas são livres. Como eu sou livre também a não amar todas as pessoas. E a partir do momento que eu percebo isso, eu, eu vou criando processo de paz, né? Eu primeiro tenho que me amar. Eu primeiro. Isso não é egoísmo, tá? Egoísmo é uma outra coisa. Egoísmo é conseguir um fim e passar por cima das pessoas. Quando eu me amo, quando eu começo a criar situações de amor para mim mesmo, né? Eu começo a transmitir esse amor para o mundo também. E eu sei que nos momentos que eu esteja sozinho, eu vou estar em muita boa companhia. A maioria das pessoas não tem isso. E essa é uma joia. Você estar bem com você mesmo é o maior tesouro da vida, porque você vai estar bem também com as pessoas, mas você vai sentir falta de estar com você, né? Quantas pessoas vocês conhecem que não conseguem ficar sozinhas? Elas não são boas companhias para elas mesmas. E se elas não são boa companhia para ela, tu imagina o que pode ser para as pessoas, não é? Quando nós somos boas companhias para nós mesmos, nós sabemos os nossos limites. Nós sabemos que nós não vamos pensar, ingerir, fazer algo que prejudique a minha mente e o meu corpo. Eu não faço isso, né? Eu tenho o meu limite muito claro. A autoestima nos dá limite. Ela nos dá limite e também dá uma fronteira em volta da gente. Eu também não permito que o outro faça, de uma maneira muito clara para mim. Minha autoestima está baixa, eu acabo permitindo que o outro faça. Então, às vezes eu fico em situações que perdura a situação da maldade comigo, e eu deixo aquilo acontecer. Isso a gente vê às vezes em casamentos, a gente vê em famílias de pessoas que ficam em situações ruins e não fazem nada. Elas estão vivendo um processo de culpa, que aí ela precisa ser punida o tempo todo, e ela concorda com essa punição. Porque se o algoz sai, ela sofre. Percebam isso, né? E percebam se esse movimento não tem dentro de vocês. Se tem, está na hora de olharmos para isso cada vez mais e curarmos essa parte nossa, né? O amor que nós não recebemos dos nossos pais, ninguém vai dar para a gente. Ninguém. É um amor, esse buraco que ficou emocional tem que ser preenchido pelo amor que nós damos para a gente.
Nós podemos resgatar nossa criança. Nós podemos mudar essa programação lá de fora. E podemos trazer essa nova energia, né? Quando eu estou com a minha criança acolhida por mim, eu também vou acolher meu adulto e também vou acolher meu idoso interno, né? Então, o meu idoso, em vez de ser crítico, ele se torna sábio. E aí minha mente vai ter muita intuição, né? O amor e o meu coração, ele vai transbordar pelos outros, porque ele transborda por mim. Eu não acredito realmente em amor que eu posso dar para as pessoas se eu não dou amor para mim. Isso eu não acredito. Eu acho que aquilo não é amor, é uma outra coisa, uma outra forma de conexão, né? O amor, ele tem que passar por mim, em primeiro lugar. E eu saber o grande milagre da minha existência aqui na Terra. Nós somos únicos. Ninguém viveu a nossa vida. Ninguém teve nosso pai, nossa mãe. Ninguém teve a vida que nós tivemos. E ninguém vai ter, em nenhum tempo. Nós somos únicos. Únicos. E só isso, nós temos que valorizar muito quem somos. Então, essas dicas são dicas de que nós precisamos trabalhar, né? Então, assim, tudo, quando nós falamos de autoestima, é trabalho, né? Não existe mágica de autoestima. Não existe um processo de autoestima que faça assim você fique bem com você. Não é isso, autoestima. Autoestima é um processo devagar, que você vai fazendo a limpeza lá de trás e vai trazendo isso para a sua vida. E vai vendo como que você age nas mais diversas coisas. Como você come, como você se banha, como as coisas que você compra para você, as coisas que você ingere, né? Tudo isso faz parte da autoestima, sabe? O que que você nutre o teu corpo, o que que você nutre a tua mente? Isso faz parte da autoestima, né? Mas sabemos que a nossa autoestima pode baixar. E no momento que ela baixa, nós podemos resgatar essa autoestima. Nós sentimos a diferença, nós ficamos mais sensíveis a essa diferença da baixa da energia. E nós fazemos algumas coisas para levantarmos algo que mandarem para aí, que é legal, né? Caso não possa, eu posso trazer mentalmente, estar em contato com a natureza, e fechar os olhos, imaginar cachoeira, e colocar uma música. Tem no YouTube uma série de coisas que eu posso colocar para elevar, energizar a minha mente. Posso aprender a meditar. Tem uma série de coisas que eu posso fazer, que eu posso ganhar, organizar o meu dia, sabe? E aí, nessa organização do dia, eu ter momentos livres de lazer, de diversão, sabe? Comigo mesmo. Então, com isso eu consigo gerar todo o amor e cuidado que muitas vezes eu dou para o mundo, para mim mesmo. E se eu me coloco no rol do cuidado, aí sim, a minha autoestima melhora muito, 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 muito. Nós podemos melhorar a autoestima das crianças, né? E veja, a autoestima da criança muitas vezes exige limite, como eu falei, nós exigimos limite para nós mesmos, né? A criança, quando muitas vezes ela é limitada amorosamente, ela se sente amada, né? Sabe que eu me preocupo com ela. Também eu não posso criticar a criança o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e passar aquilo que foi passado para mim para a criança, né? Eu posso saber que eu posso ajudar que a criança perceba que ela também tem pontos a melhorar. E as crianças são muito sábias nisso. Elas sabem como ninguém quais os pontos que ela precisa melhorar. Para nós, adultos ou adolescentes, que estão em processo, a gente sabe que nós estamos em processo sempre de aprendizagem. E nós podemos olhar, é um exercício bacana, de você olhar à noite e perceber como é que foi teu dia. E quais são os pontos em que a tua autoestima baixou, com quem você estava, se não estivesse sozinho, e quais foram os pontos do dia que a sua autoestima melhorou. Então, você pegar isso, você vai ver quais são os sinais que aumentam a sua autoestima. Quais são as coisas que aconteceram que aumentam a autoestima. Né? Às vezes, a nossa autoestima aumenta com uma ligação de um amigo, ou de alguém que a gente estava esperando. E aí, se a nossa autoestima só aumenta com isso, nós ficamos dependentes do outro. Opa, aí temos que olhar. Mas, muitas vezes, é a energia necessária de uma fala que me acorda para aquilo que eu sou. Às vezes eu mesmo, olhando para mim, dando risada de mim mesma, mexendo o meu corpo e me fazendo de bobo. Sabe que existe uma coisa, quando eu falo fazer de bobo, é a gente com a gente, né? Às vezes eu olhar para o espelho e fazer uma cara como eu estou muito ranzinza,
fazer uma cara, e de repente dar risada de mim mesmo, isso melhora muito a autoestima, né? Faz parte da autoestima rir de si mesmo, né? Rir gostosamente de si mesmo. Isso faz parte da autoestima como ninguém. Só as pessoas com muito boa autoestima, elas conseguem isso. Pessoas com autoestima baixa se levam muito a sério. Então elas não conseguem rir delas mesmas. Né? Para relacionamentos, vamos nos curar, né? Ninguém é obrigado. O relacionamento é uma das poucas coisas na vida que são opcionais. Elas são opcionais, né? As pessoas estão com a gente porque elas querem estar. Nós estamos com as pessoas porque queremos estar. Né? Elas são opcionais. Raras exceções, né? No passado tinha muito isso, e hoje é raras as exceções que as pessoas precisam ficar. Né? Então, elas são opcionais. E se são opcionais, eu tenho que construir esse processo de minha mente é uma projeção, eu vou projetar o melhor de mim no outro também. Né? E o outro, se faz a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa comigo. Porque ela vai saber, ele, vai saber que não é obrigado a ficar comigo, mas ele pode saber que quer ficar comigo, porque eu sou uma pessoa legal. Assim como eu posso querer ficar com a pessoa, porque a pessoa é uma pessoa legal. Né? Sem muita cobrança, sem ciúme, sem raiva, sem briga, sem, né? Porque isso nós precisamos melhorar muito, a humanidade precisa crescer muito na forma de relacionarmos. Nós nos relacionamos como crianças ainda, não como adultos. Então, nós temos que crescer muito. E a mesma coisa com o trabalho, a mesma coisa com outras questões da vida, né? A autoestima é uma energia. Talvez a autoestima, ela cubra a nossa alma, né? Talvez seja quando nós estamos com autoestima boa, parece que nós ampliamos a nossa alma. Isso é ter autoestima. Eu acho que eu falei quase tudo já sobre autoestima, né? Eu vou dar uma olhada aqui, tem alguma pergunta que alguém queira fazer? O nosso tempo é 1 hora, já estamos 45 minutos aqui, né? E existe alguma pergunta que queira fazer sobre autoestima? Alguém? Deixa eu ver algumas pessoas que estão aqui, né? Eu acho que falando aqui a Cris Rocha, né? Tudo que aconteceu, minha autoestima ficou lá nos pés, né? Às vezes tem situações, né? Toda situação do mundo, ela, como eu falei, são grandes aprendizagens, né? O xamanismo, ela sempre fala, né? No processo do xamanismo, que tudo é seu mestre, tudo é um chamado ao conhecimento. Então, coisas boas e coisas ruins podem nos acontecer, e quando nos acontece, são testes que nós passamos. Nós podemos olhar como nós passamos por esse teste. Então, às vezes, acontecem coisas que derrubam a nossa autoestima. E, às vezes, derruba tanto que nós mesmos, sozinhos, não conseguimos levantar. E aí nós precisamos pegar ajuda. Ou de um psicólogo, ou de um processo terapêutico, ou, às vezes, de amigos, ou de grupos de cura, o que for. Mas para que levantar. Às vezes, eu preciso de alguém para que me ajude a resgatar, para que eu possa voltar ao momento que eu consiga andar sozinho novamente. Então, acontecem coisas na gente e as coisas são chamados, né? São chamados. Quais são os chamados que estão vindo na vida da gente? Esse que nós temos que ver. Né? O que está acontecendo agora com o planeta, eu acho, e é só um achismo meu nisso, que é um grande chamado. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de mudarmos a nossa sociedade, mas só vamos mudar a sociedade mudando a nós mesmos. Vocês notam como a sombra das pessoas estão bem à tona? Né? A gente abre jornais, a gente vê coisas que nos surpreendem pela ignorância, pela maldade, pelo ranço, né? Se a gente pudesse olhar a autoestima dessas pessoas, como é que elas estão? Se a gente pudesse medir de 0 a 10, qual o grau que essa autoestima dessas pessoas estão? Pessoas que agridem outras, pessoas que estão o tempo todo, né, num processo de raiva, de situação. Como é que é a autoestima dessas pessoas? Se a gente pudesse medir, que grau que ela estaria? Né? Normalmente muito baixa, porque se tivesse alta, elas não estariam nem ali, né? Nem fazendo esse tipo de coisa. Então, nós vivemos um momento que as pessoas estão mostrando as suas sombras. E mostrar a sombra é bom, por um lado, porque as pessoas, se elas perceberem que são sombras, elas podem curar com a sua luz, né? Porque também a luz existe nessas pessoas. Agora, se elas não percebem isso, elas podem sucumbir pela própria sombra delas. Né? A sombra pode carregar elas de uma maneira e elas se tornarem realmente aquilo que a sombra está se mostrando. Isso é perigoso. O planeta está assim, né? Nós estamos
com as nossas sombras de uma maneira muito grande. A Terra está passando por um processo assim de uma eclipse, né? Um eclipse em que, e no momento desse eclipse emocional, é como se todo o nosso inconsciente, a sombra do inconsciente estivesse à tona. Mas eu sei, eu sinto que tem uma grande luz vindo atrás disso, né? Precisa limpar essa sombra, para que integrar essa sombra, para que possa vir uma grande luz por trás disso. É que eu sinto. Então, seja lá o que aconteceu com você no ano passado, Cris, é hora, talvez você já tenha levantado isso, né? É hora de trabalhar muito isso, agradecer muito o que tem acontecido, o que já é passado, agradecer, deixar isso lá para trás, deixar ir, né? O que tem que ir e plantar coisas novas na sua vida, ok? Mais alguém que tenha uma pergunta? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá? Mas eu acho que é isso, então. Tá bom? Tem aqui o pessoal, que bom ver também. Obrigado, Sandra, Dança, né? Obrigado, queridos, queridas que estão aí. Tá? Muito obrigado, é muito bom ver vocês também e muito prazer, né, de estar aqui falando com vocês e vocês me ouvindo. Tá bom? Então, vou terminar aqui agora essa live. E essa live ela vai ficar registrada aqui no YouTube, né? Por isso que eu estou fazendo aqui. Então depois a gente vamos dar uma olhada para ver se ela funcionou legal. Aí se funcionou, semana que vem eu faço outra, tá? E a gente tem outros temas. Vamos falar dos vários eus que existem dentro de nós. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Tá? Um beijo grande. Eu vou terminar a transmissão, tá, gente? Fica com Deus. Boa noite, bom domingo para vocês. Um beijo. Tchau.